A maioria dos bilionários que construíram as próprias fortunas não são jovens. Mesmo que eles tenham nascido ricos, leva muito tempo para ir de $1 milhão para 1 bilhão. Algumas pessoas, entretanto, não têm paciência para esperar a chegada do bilhão, então eles encontram suas próprias maneiras de ganhar rios de dinheiro muito rápido. Tente não ficar com muita inveja enquanto falamos sobre esses 10 jovens que construíram suas fortunas. Kylie Jenner. O que você fez no seu aniversário de 21 anos? Foi com os amigos pra balada? Fez um churrasco pra família? Isso é ótimo, mas Kylie Jenner celebrou os 21 anos de uma maneira totalmente diferente, tornando-se a mais jovem empreendedora bilionária da história. Obviamente, Kylie Jenner não veio do nada. Como membro do ricaço clã Kardashian-Jenner, a jovem Kylie já tinha bastante dinheiro, mas recentemente ela foi muito além. Kylie é dona de uma marca de cosmético, a Kylie Cosmetics. Por algum tempo vendeu decentemente, mas nada muito acima da média. Então, em novembro de 2018, ela fechou um acordo exclusivo com a varejista de beleza Ulta. De repente, seus produtos estavam em mais de 1.100 lojas em todos os Estados Unidos. Isso, combinado com o conhecimento de mídia social de Kylie e a sua personalidade de influenciadora nata, fez os negócios dispararem. Em poucos meses, a Kylie Cosmetics foi avaliada em mais de $900 milhões. E adivinha só, Kylie Jenner é a única proprietária. Some o dinheiro que ela já tinha e boom, $1 bilhão. Embora a Jenner não tenha saído exatamente do zero, ela ainda pegou uma pequena empresa e a tornou absolutamente enorme. E isso é um feito que simplesmente não pode ser negado. Mark Zuckerberg. Se alguma figura da tecnologia influenciou seu dia a dia mais do que Mark Zuckerberg, nós ainda não a conhecemos. O fundador do Facebook, também conhecido como aquele site em que você se distrai enquanto deveria estar trabalhando, é a razão pela qual as redes sociais são tão onipresentes como são hoje. Ele não incentivou a ideia de rede social, mas a tornou tão acessível que todos, de jovem descolados a bisavós, têm uma página hoje em dia. Antes de Facebook ser tão conhecido, Mark Zuckerberg era apenas um garoto de Harvard que teve uma ideia. Ele começou um site exclusivo para os alunos de Harvard chamado FaceMash, que originalmente era apenas uma brincadeira para classificar as garotas mais bonitas de Harvard, mas logo Zuckerberg percebeu que seu pequeno site poderia fazer muito mais do que isso. Ele poderia conectar as pessoas, então ele mudou seu nome para Facebook e o adaptou para se tornar mais uma rede social, que rapidamente explodiu em popularidade. O Facebook foi um sucesso tão grande que Zuckerberg percebeu que outras faculdades também o adorariam, então ele o expandiu novamente, fazendo com que qualquer pessoa com endereço de e-mail institucional de uma faculdade pudesse se inscrever. Depois de apenas alguns anos, Zuckerberg concluiu que atender aos universitários era limitado. O Facebook deveria ser apreciado por todos, então agora qualquer pessoa com um e-mail poderia fazer parte da rede. O seu estilo simplista atraiu todos os grupos demográficos possíveis. Logo, praticamente todos, de todas as gerações, tinham uma conta no Facebook. Tudo isso impulsionou o patrimônio de Zuckerberg para a estratosfera. Em 2008, ele se tornou o mais jovem bilionário de todos os tempos. Kylie Jenner quebrou seu recorde uma década depois, mas com um patrimônio líquido atual de mais de $68 bilhões, acreditamos que Zuck não está muito preocupado. Evan Spiegel. Preocupado com o fato de suas fotos permanecerem na internet por muito tempo depois de serem postadas? Então o Snapchat é perfeito para você e aparentemente também é para uma tonelada de pessoas. A julgar pela rapidez com que seu CEO e cofundador Evan Spiegel se tornou um bilionário com o aplicativo. Spiegel nasceu rico, filho de 2 advogados de sucesso que residem em Malibu, Califórnia. Spiegel foi para uma escola particular cara e depois para Stanford. Lá ele conheceu outros nerds de tecnologia, Bobby Murphy e Reggie Brown. Juntos, eles criaram um aplicativo inovador chamado Peekaboo, no qual você enviava para seus amigos fotos que desapareceriam momentos depois. Foi o compartilhamento de mídia social para pessoas que valorizavam a privacidade. Em 2012, Spiegel deixou Stanford e começou a trabalhar no Peekaboo, agora chamado de Snapchat em tempo integral. A mudança valeu a pena, pois a popularidade da empresa cresceu rapidamente. De fato, cresceu tanto que em 2013 o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, ofereceu incríveis $3 bilhões para comprá-lo. Quantas pessoas recusariam todo esse dinheiro? Spiegel fez isso. Ele acreditava que o Snapchat era seu e ganharia bilhões com ele, mas não com sua venda. Ele estava certo. Em 2015, Spiegel se juntou ao clube dos bilionários com apenas 25 anos de idade. Em 2017, ele recebeu um incrível bônus em dinheiro de $800 milhões após abrir o capital do Snapchat com sucesso. Em seu auge,
o aplicativo valia mais de 4 bilhões de dólares, mais do que Zuckerberg estava disposto a pagar. Em 2018, o Snapchat perdeu quase 800 milhões de dólares quando Rihanna pediu aos fãs que excluíssem o aplicativo depois que ele postou um anúncio ofensivo. Pouco tempo depois, Kylie Jenner tweetou: "Alguém ainda usa o Snapchat?" Essa única declaração custou à empresa 1,3 bilhão de dólares. Não fique triste por Evan Spiegel, ele ainda tem cerca de 3 bilhões, porém, temos certeza de que ele preferiria não ter perdido tanto dinheiro por causa de influencers. John Collison: "Os cheques morreram, ninguém mais anda com dinheiro e os pagamentos online estão na moda. Portanto, empresas como a Stripe, que permitem que empresas e indivíduos enviem dinheiro pela internet, estão em alta demanda." John e seu irmão Patrick, os criadores do Stripe, de quem falaremos mais tarde, são empresários irlandeses que fundaram uma empresa de software em 2007. Após um ano, ela se fundiu com outra empresa e foi comprada por completo. Isso deu a Collison, de 17 anos, uma quantia decente de dinheiro que ele usou para frequentar e se formar na Universidade de Harvard. Depois de deixar Harvard em 2009, Collison foi cofundador do Stripe. Valeu a pena, pois 6 anos depois o Stripe cresceu tanto que deixou os dois Collisons bilionários. John tinha apenas 26 anos na época, hoje ele continua forte com um patrimônio líquido de mais de 2 bilhões de dólares. Dustin Moskovitz: "O Facebook é tão poderoso que até pessoas que não estão mais na empresa estão ganhando bilhões com isso, como Dustin Moskovitz. Moskovitz era colega de quarto de Mark Zuckerberg em Harvard e os dois lançaram o Facebook juntos. Moskovitz atuou como diretor de tecnologia da empresa até 2008, quando partiu para trabalhar por conta própria. No entanto, embora não trabalhasse mais para o Facebook, ele manteve uma participação de 6% na empresa. Em 2010, quando o valor do Facebook cresceu, essa participação minoritária fez de Dustin Moskovitz um bilionário aos 26 anos. Quase uma década depois, ser um mero bilionário deve parecer quase nada para Moskovitz, já que ele atualmente tem mais de 11 bilhões de dólares graças à valorização das ações do Facebook. Além disso, a ferramenta de gerenciamento de projetos que ele fundou depois do Facebook, Asana, está avaliada em atualmente 1,5 bilhão de dólares. Assim que o Asana se tornar mais lucrativo, quem sabe quanto dinheiro Moskovitz terá. Bob Murphy: "Ao contrário da equipe do Facebook, 2 dos cofundadores do Snapchat ainda dirigem a empresa juntos. Isso significa que o sucesso de Evan Spiegel também é de Bob Murphy. Os dois estão bilionários, extremamente jovens. Murphy estudou em Stanford e estava na mesma fraternidade de Spiegel e Reg Brown. Depois de lançar uma startup de consultoria de faculdade chamada Future Freshman, que não deu em nada, o trio trabalhou no que era então chamado de Peekaboo. Eles mudaram o nome para Snapchat e após se formar em Stanford, Murphy trabalhou como engenheiro para pagar as contas do servidor do Snapchat. Esse sacrifício valeu a pena, já que o Snapchat explodiu em popularidade e valor. Como acionistas majoritários por ampla margem, Murphy e Spiegel lucraram significativamente, com Murphy se tornando um bilionário aos 27 anos. Atualmente, ele possui mais de 3 bilhões de dólares. E quanto ao outro cara, Reg Brown, em 2013 ele foi expulso da empresa e entrou com uma ação, alegando que teve a ideia e não recebeu nenhum crédito. Ele esperava conseguir $500 milhão no processo, mas em 2014 se contentou com 157 milhões e meio. Não é 1 bilhão, mas definitivamente vai pagar as contas. Patrick Collison: "O outro fundador do Stripe, Patrick Collison, tornou-se bilionário ao mesmo tempo que seu irmão, mas como é 2 anos mais velho, tecnicamente demorou mais para ganhar dinheiro, e ele não está reclamando. Patrick se interessava por tecnologia e ciência desde cedo. Em 2005, com apenas 16 anos, ele ganhou uma exposição de jovem cientista ao criar sua própria linguagem de programação. Em 2010, já milionário graças à fusão e venda de sua primeira empresa, Patrick e seu irmão fundaram Stripe. 6 anos depois, a empresa estava avaliada em mais de 9 bilhões de dólares e os dois irmãos eram jovens bilionários. Patrick, sozinho, atualmente tem mais de 2 bilhões. Esse é o tipo de dinheiro que permite alguém perseguir todos os tipos de paixões. No caso de Patrick, ele é um grande rato de biblioteca e investiu nisso para lançar sua própria editora, a Strike Press. Se ele ganhar dinheiro com isso, é irrelevante, uma vez que o Stripe deu a ele o suficiente para viver o resto de seus dias. Eduardo Saverin: "Se você precisa de mais provas de como o Facebook realmente é enorme, considere isso. Em 2010, apenas 8 bilionários americanos tinham menos de 40 anos. 3 deles fundaram o Facebook. Já falamos sobre 2 dos homens e agora aqui está o terceiro, Eduardo Saverin, um brasileiro naturalizado americano. Você pode conhecer a versão ficcional de sua história contada no filme A Rede Social, porém esta é a versão real. Então, estudante de Harvard, Saverin ajudou Mark Zuckerberg a lançar o Facebook e até 2005 atuou como gerente de negócios na empresa. Mas naquela época, Zuckerberg ficou frustrado com os interesses comerciais
comerciais de Saverin não relacionados ao Facebook e decidiu retirá-lo da empresa. Depois de algumas disputas judiciais, a separação entre os dois foi oficializada, mas Saverin não estava interessado em ir embora em silêncio. Ele entrou com um processo que o Facebook resolveu, dando a ele cerca de 5% das ações da empresa. Em 2010, quando o valor do Facebook explodiu, essas ações renderam a Saverin mais de $1 bilhão. Atualmente, ele possui mais de $10 bilhões, tanto por causa dessas ações, quanto porque em 2012 renunciou à cidadania americana para morar em Singapura. Esse movimento economizou centenas de milhões de dólares em impostos. Aparentemente, para algumas pessoas, você não chega a $10 bilhões sem quebrar algumas regras. Sergey Brin. O Google, mecanismo de busca que acabou com todos os outros, é praticamente sinônimo de internet. É onipresente, todos o conhecem, e tudo começou com um jovem bilionário, guru da tecnologia, Sergey Brin. Brin estudou em Stanford e conheceu Larry Page durante a graduação. Os dois formaram um vínculo, pelo menos parcialmente, porque perceberam que o mundo precisava de um mecanismo de busca melhor. Eles criaram um chamado Google, que era movido por seu próprio algoritmo chamado PageRank. Este algoritmo analisava a quantidade e a classificação dos backlinks de um site para determinar o quão alto ou baixo o site apareceria em uma pesquisa do Google. O Google decolou em Stanford e, assim que se tornou disponível para qualquer pessoa com um computador, revolucionou completamente a navegação na web. Ele tornou-se tão grande que, quando a empresa abriu o capital em 2004, já estava avaliado em $27 bilhões. Isso fez de Brin, com apenas 31 anos à época, um bilionário da noite pro dia. 15 anos depois, o Google e Sergey Brin não mostram absolutamente nenhum sinal de parar. Atualmente, o Google vale cerca de $300 bilhões e a Alphabet Inc., que a controla, vale incríveis $900 bilhões. Como Sergey Brin é dono de ambos, ele está ganhando dinheiro como um louco. Ele é atualmente a 10ª pessoa mais rica do planeta, com quase $54 bilhões em seu nome. Nada mal para o criador de um site que, à primeira vista, é uma tela branca e uma barra de pesquisa e nada mais. Elizabeth Holmes. Tecnicamente, Elizabeth Holmes foi uma empreendedora bilionária. Na realidade, quase tudo que a tornava rica era uma grande farsa. Em 2003, Holmes, de 19 anos, fundou a Theranos, uma startup de exames de sangue que afirmava poder realizar exames de sangue completos usando uma fração minúscula da quantidade de sangue exigida por outros exames. A ideia atraiu muitos apoiadores e em 2014 a empresa estava avaliada em $9 bilhões. Isso significava que Holmes, de 30 anos, possuía incríveis $4,5 bilhões, o que a tornava a mais jovem bilionária da época. No entanto, apenas 2 anos depois, a Forbes revisou seu patrimônio líquido e o estimou em 0. Isso porque uma série de investigações revelou que a tecnologia revolucionária da Theranos simplesmente não existia. Um por um, os financiadores deixaram a empresa, as empresas farmacêuticas desistiram de trabalhar com eles e Holmes viu-se legalmente impedida de possuir outra empresa por 10 anos. E seus problemas não acabaram por aí, ela também tem várias acusações por fraude eletrônica. E seus advogados estão atualmente tentando se retirar do caso, já que ela aparentemente não os pagou por mais de um ano. Não é difícil ver porque a revista Fortune a classificou entre os líderes mais decepcionantes do mundo. Gostou dessa lista? E antes de irmos, para que você receba mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos.